Riscos biológicos. São considerados riscos biológicos vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Riscos ergonômicos. São considerados riscos ergonômicos esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada. Hoje iremos falar um pouquinho sobre 3 importantes benefícios pagos pelo INSS. Tratam-se do auxílio-doença comum, do auxílio-acidente e do auxílio-doença por acidente do trabalho. Outro item de extrema importância: percepção. A capacidade que temos de compreender e captar as situações, o que exige sintonia e é fundamental no processo de atendimento ao público. Para percebermos melhor, precisamos passar pelo esvaziamento de nós mesmos, ficando assim, mais próximos do outro. Algumas pessoas chegaram a afirmar há alguns anos que a função da secretária estava desaparecendo. A correspondência está virando e-mail, que chega direto no computador do executivo. As ligações não atendidas são gravadas na secretária eletrônica da mesa telefônica. A agenda do executivo está em seu próprio computador. Os textos não precisam ser mais datilografados, então, para que a secretária? As pessoas que falaram isso simplesmente não têm a menor ideia da função de uma secretária, do que ela faz, da sua importância para o dia a dia do executivo. Agora, caros alunos, ainda dentro da linha de empreendedorismo, faremos uma pequena abordagem em um panorama muito presente dentro das organizações, que é como evitar a perda de clientes. Em tempos não muito distantes, fazia-se do aumento de clientela uma forma de seleção natural. O que é propaganda? E agora? O que é propaganda para mim? Promoções de vendas é um conjunto de atividades cujo objetivo é incentivar o consumidor a comprar ou utilizar produtos. A promoções de vendas busca motivarem o público-alvo com a intenção de expandir o mercado pela marca, atrair novos clientes, aumentar a preferência pela marca, consolidar a fidelidade de seus clientes. Amostras é o oferecimento gratuito de uma pequena quantidade ou tempo de uso de um produto, com a intenção de que o consumidor experimente-o e torne-se usuário. Cupom são anúncios encontrados na mídia imprensa, em malas diretas ou na própria embalagem do produto. Bem? Tudo. Estamos lançando um produto que o senhor não pode deixar de ter na sua mercearia. É o baralho 4 Coringas. Bom, o baralho o senhor conhece, né? Permite vários jogos de cartas para todas as idades. É o jogo do porco, rouba-monte, fedorento, buraco, canastra, pontinho. Paciência. Paciência, diversos tipos. Pôquer, 7,5, 21. Nossa próxima abordagem será sobre o marketing pessoal. Nós nos comunicamos e projetamos a nossa imagem pelos vários canais sensoriais e também pelos canais invisíveis da energia. Como vimos, são muitos os fatores que contribuem para fortalecer ou enfraquecer nossa imagem. A minha voz não está muito boa hoje, mas nós temos ainda o quê? 2 horas de conversa pela frente. Deus é Pai e há de me ajudar. Para encurtar a conversa, eu queria dizer que eu estou totalmente contra as ideias que vêm se difundindo ultimamente no seio da nossa empresa. E acho que muitos concordam comigo. Tô certo ou tô errado? Raiders USB. Em seguida, temos os conectores das portas USB frontais, também conectados diretamente na placa-mãe. Eles precisam ser encaixados com atenção. Vamos instalar agora a memória RAM. Note que temos 2 pens. Nesta memória, que é DDR, existe uma guia como essa que indica a posição que será encaixada na placa-mãe. Devemos abrir as travas laterais. Segundo Pereira,
A implantação do computador na educação teve 3 gerações, sendo que uma quarta começa a surgir com a realidade virtual. São elas: primeira geração, teoria comportamentalista. A proposta que a Edna, professora coordenadora da escola, é que a gente utilizasse o laptop todos os dias como uma forma de estudo de caso mesmo, de experimento. E é assim que eu vejo o laptop. Então eu reservo 1 hora do meu dia na sala de aula para a gente desenvolver alguma atividade e sempre dentro do que a gente está trabalhando em aula. Não tem um projeto específico para o laptop. O projeto... Olá, caros alunos! Iniciaremos agora as videoaulas do módulo 2. Vale lembrar novamente que antes de iniciar esta etapa, deve já ter concluído o módulo 1 e relacionado o módulo 2. Deve ter lido a apostila e ouvido a rádio. Este módulo terá como foco a gramática e a conversação. Portanto, analise cautelosamente as explicações e exemplos que estão na apostila. Iniciando nossos estudos. Aprenderemos como funciona a estrutura do inglês. Primeiramente, gostaria que vocês tivessem claro a diferença entre sentence, que é uma oração, ou seja, ela é composta por um sujeito, subject. E agora vamos ver como usar o on. Dias da semana. On Monday, na segunda-feira. Ruas, avenidas. On Paulista Avenue, na Avenida Paulista. Datas com mês e dia. On January 25th, no dia 25 de janeiro. O próximo item que abordaremos será o batom. Para montar seu kit básico, escolha cores suaves, os chamados tons de boca, um protetor labial com filtro solar. Os lábios também envelhecem. É possível encontrar batons que já possuem filtro solar em sua composição. Existem aqueles com fórmulas especiais para um efeito de longa duração. Faremos agora, caros alunos, uma abordagem sobre nossos pés. Os pés merecem atenção, não só pela estética e beleza feminina, mas pela saúde. Casos como o de Joanetes, por exemplo. Esse corte de cabelo eu vou trabalhar uma linha de uma versão de cabelos médios, bem desconectados também com essa versão de pontas mais irregulares. Primeira coisa, eu vou dividir esse cabelo meio e orelha a orelha. Olá, caros alunos! Iniciaremos agora as videoaulas do módulo 2. Vale lembrar novamente que antes de iniciar esta etapa, deve já ter concluído o módulo 1 e relacionado o módulo 2. Deve ter lido a apostila e ouvido a rádio. Esquema gramatical. Yo, tú, él, ella, usted, no. Yo. Then, el hermano. El hermano. La hermana. La hermana. El hermano y la hermana son los hermanos. Los hermanos. El padre. El padre. La madre. La madre. El padre y la madre. Colocar o calcanhar de uma das mãos no ponto de compressão torácica e, em seguida, colocar o calcanhar da outra mão sobre a primeira, mantendo os braços esticados sem dobrar os cotovelos. Os ombros devem ficar na mesma linha dos punhos, perpendicular ao tórax do paciente. Assim, os braços formam um ângulo de 90 graus com as mãos. O socorrista deve evitar as interrupções, parando apenas para executar as ventilações. Para que as compressões surtam o efeito desejado. Injeção subcutânea. Após diluir a medicação e separar o material necessário, devemos selecionar o local onde será aplicada a injeção subcutânea. Neste exemplo, a região selecionada é a região abdominal hipocôndrio direito. Fez-se asepsia com álcool 70, como pode ser visto. A seringa ela deve ser segurada como se fosse um lápis, como você pode ver. E, após fazer uma prega na região cutânea, a injeção num ângulo de 90 graus com a pele. Veremos a lógica da resistência.
Corrente e tensão são os dois dos principais elementos do circuito. O terceiro é a resistência. Resistência é a forma pela qual determinadas substâncias, ou seja, componentes, restringem o fluxo de elétrons e assim reduzem a força da corrente. Este é um dos principais meios de controlar a corrente em um circuito. Uma das principais ferramentas do técnico eletrônico é essa daqui, o ferro de solda. É uma ferramenta usada para derreter a solda. Esse ferro aqui é de uma marca chamada Ikari, uma das melhores que tem no mercado. A ponta dele é facilmente substituída, se der defeito, se ela desgastar, e é um ferro de solda que dura bastante tempo, basta você cuidar direitinho dele. Muito bem, agora que realizou a análise do plano de contas, partiremos uma abordagem sobre a escrituração. A técnica utilizada para registros dos fatos contábeis é chamada de escrituração. A escrituração visa, acima de tudo, controlar o patrimônio da empresa, mas também visa a apuração do resultado da empresa, ou seja, verificar se houve lucro ou prejuízo. Auditoria. Esse é o nosso tema e nós começamos a abordagem da auditoria justamente com aspectos gerais, os conceitos iniciais de auditoria, e nessa nossa unidade de estudo nós vamos falar sobre finalidades, objetivos e os conceitos mais relevantes. As resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, elas são a referência básica para que se possa entender o que é auditoria, seus objetivos e fins. Portanto, a nossa abordagem sobre o tema passa a seguir tais resoluções. Então vamos falar primeiro das formas e tipos de auditoria. Os tipos e formas de auditoria, de acordo com a relação do auditor com a entidade auditada, são auditoria interna e auditoria externa ou independente. Se possível, vale a pena chamar um grupo de clientes junto da organização para a elaboração de sua análise SWOT. Então veremos agora cada um destes cenários, iniciando pelas forças, onde deve ser feita perguntas, identificando todos os setores, produtos e atividades, elaborando perguntas, por exemplo, como: quais as suas melhores atividades? Quais seus melhores recursos? Qual sua maior vantagem competitiva? Qual o nível de engajamento dos clientes? Como é o meu preço? O fluxo de caixa serve para gerenciar o projeto de uma empresa inteira, serve para gerenciar um projeto dentro da empresa, serve para gerenciar o dinheiro da nossa conta bancária, de um pequeno comércio. Ele é útil para todas essas aplicações. E tendo esse dado como premissa, nós vamos falar sobre fluxo de caixa, contando a história do Pedro e do João e as suas pizzarias. E trabalhavam juntos em uma empresa. E eles pediram demissão e abriram uma pizzaria cada um. Após a conferência, os produtos são encaminhados para a área de armazenamento, onde são dispostos em prateleira de ação, afastados 30 milímetros do chão, sendo que nenhum produto fique em contato direto com as paredes. Os medicamentos são dispostos em ordem alfabética nas prateleiras, separado dos cosméticos, perfumaria, produtos de higiene pessoal. Você sabe que medicamento ela tomou? Ah, sim, esse medicamento é produzido por nós. E você sabe a que horas isso aconteceu? E qual a dosagem que ela tomou? Então ela se automedicou. Mãe, você poderia me conseguir o telefone da Renatinha e do médico dela? Tá. Olha, mãe, eu vou passar todas essas informações para o nosso departamento de farmacovigilância e eles vão entrar em contato para obter mais detalhes.